No arco de Elbaf, fomos apresentados ao irmão gêmeo de Shanks, Figurland Shamrock. Nesse mesmo arco, descobrimos que sua espada possui o poder do Cérbero, o cão de três cabeças e guardião do inferno. Isso nos levou à conclusão imediata de que somente uma única pessoa poderia detê-lo, ninguém menos que o espadachim do bando do Chapéus de Palha, Roronoa Zoro. Enquanto Shamrock possui o poder do Cérbero, o guardião do inferno, o cão de três cabeças, portador de três espadas, Zoro possui o estilo de três espadas e é conhecido atualmente como o Rei do Inferno. Se o Cérbero de Shamrock guarda o inferno, ele irá descobrir que esse mesmo inferno já possui um dono. Ou seja, a pergunta não é se essa batalha vai acontecer, mas sim quando ela vai acontecer. Pode ser que ela aconteça somente durante o arco final de One Piece, mas eu digo pra vocês que existe a possibilidade dela acontecer ainda durante esse arco de Elbaf. É isso que eu vou te provar no vídeo de hoje, não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando se inscrevendo aqui embaixo com o sininho ativado. Estamos nos aproximando da marca dos 900 mil tripulantes e eu preciso de você como parte do meu bando pra gente alcançar essa marca ainda esse ano. Primeiramente, precisamos lembrar da rivalidade entre Zoro e Mihawk. Como sabemos, Zoro perdeu seu duelo contra Mihawk durante o arco Baratie, jurando nunca mais perder até que enfrentasse o melhor espadachim do mundo novamente. Ou seja, Zoro afirma de forma implícita que passaria por cima de qualquer um que se nomeasse como espadachim até que ele enfrentasse novamente o mais forte. E uma dessas vítimas pode ser que ainda seja o homem Figurland Shamrock. Uma fala muito importante que eu queria destacar e que serve como base de argumentação para esse vídeo está no Databook Vivre Card. E ela diz o seguinte, que Mihawk está à espera de um espadachim que supere até mesmo o Ruivo para depois desafiá-lo. Sem querer entrar na discussão interminável de Shanks versus Mihawk, fica implícito com essa fala que Mihawk almeja desafiar um espadachim superior até mesmo que o próprio Shanks. Ou seja, antes que um determinado espadachim queira e possa disputar o título de mais forte contra o Mihawk, primeiro ele precisa superar até mesmo o Ruivo num duelo. Então, olha só a jogada que o Oda tá fazendo. Segundo essa fala do Databook, antes do Zoro enfrentar o Mihawk, ele precisaria superar até mesmo o Shanks como espadachim, só que essa é uma batalha muito improvável da gente ver acontecer. Mas e se o Oda fizesse com que o Zoro enfrentasse e derrotasse o irmão gêmeo do Ruivo? Isso sim teria bem mais chance de acontecer e talvez essa seja a forma do Oda sugerir que o Zoro conseguiu avançar essa etapa, cumprir esse requisito de superar o Ruivo antes que ele quisesse e pudesse desafiar o Mihawk. Ou seja, ao invés do Zoro superar Shanks o Ruivo como espadachim, ele superaria Shamrock, o irmão gêmeo igualmente ruivo do próprio Shanks. Um segundo ponto que eu queria levantar agora é sobre as habilidades de Shamrock. Como vimos em Elbaf, Shamrock possui uma espada com poderes de Akuma no Mi, sendo essa espada capaz de se transformar num Cérbero, o cão de três cabeças. Mas mais do que um simples cão de três cabeças, estamos falando de uma criatura mítica, com habilidades que vão muito além do que a gente poderia imaginar. Shamrock é capaz de transformar apenas a ponta de sua espada no cão de três cabeças, sendo conectados apenas por uma nuvem característica de uma Zoan mítica, fazendo assim com que Shamrock ainda possa lutar como espadachim, enquanto seu cão permanece invocado de forma simultânea, dando a ele uma liberdade absurda no campo de batalha. Além disso, o cão de três cabeças consegue multiplicar a espada de Shamrock, fazendo com que cada cabeça tenha a sua própria lâmina, totalizando 3 espadas. E se isso não bastasse, Shamrock ainda consegue separar as cabeças do seu Cérbero livremente, tornando-o muito mais versátil e imprevisível. Tudo isso, obviamente, parece uma grande viagem do Oda, mas por ser uma Zoan mítica despertada, o Oda tem uma liberdade absurda de imaginar e criar poderes que fogem completamente do convencional que a gente conhece das habilidades de Akuma no Mi. Mas o ponto principal desse vídeo é que Shamrock possui uma habilidade que funciona como matchup perfeito contra o Zoro. Shamrock possui um Cérbero em sua espada, um cão de 3 cabeças capaz de multiplicar as espadas de Shamrock em 3, assim como Zoro possui o estilo de 3 espadas. Além disso, tematicamente, o Cérbero é o cão conhecido como guardião dos portões do inferno, enquanto Zoro
adquiriu o estilo chamado de Rei do Inferno, em que ele infunde o Haoshoku em suas 3 espadas. Ou seja, o Cérbero pode até proteger o inferno, mas esse mesmo inferno já possui um dono, e ele se chama Roronoa Zoro. É por isso que Zoro está destinado a atropelar Shamrock antes do final de One Piece. Não tem como negar as evidências. Agora, algumas pessoas podem pensar que outro matchup interessante seria Luffy versus Shamrock. De fato, seria incrível e quase impensável não vermos o Luffy enfrentando o irmão gêmeo do seu maior espelho na pirataria e também o seu maior rival. Como sabemos, no início da história, Luffy desejou reunir uma tripulação que superasse até mesmo a tripulação do Shanks, e de forma implícita, Luffy certamente deseja também superar o próprio Shanks em pessoa. Por isso, uma das teorias que surgiu ainda no começo de Elbaf era que Luffy e Shanks finalmente tivessem o seu tão esperado encontro e os dois tirassem aquele X1 de 10 minutos sem perder a amizade. Dessa forma, com Luffy provando que estaria no mesmo patamar do Ruivo, a promessa seria cumprida e Luffy devolveria o chapéu de palha para o Shanks. Porém, como é óbvio que o Oda vai adiar esse encontro o máximo possível, uma saída para demonstrar que o Luffy está no mesmo nível, no mesmo patamar que o Ruivo, seria fazer ele enfrentar ninguém menos que o irmão gêmeo do próprio Ruivo. Ou seja, Shamrock serviria tanto para o plot do Zoro superar o Ruivo como espadachim, quanto para o plot do Luffy provar que está no mesmo patamar que o Ruivo. Então sim, essas duas batalhas ainda podem acontecer. Mas dadas as evidências que eu levantei aqui, eu diria que aquele a derrotar Shamrock no final do dia será Roronoa Zoro. Se a gente parar para pensar, seria o exato mesmo cenário que vimos em Egghead. Primeiro, Luffy enfrentou o Rob Lute na revanche que eles tiveram e depois Zoro enfrentou o Rob Lute numa batalha até a morte. E aqui seria a exata mesma coisa. Luffy poderia enfrentar Shamrock, mas depois seria Zoro quem enfrentaria ele até a morte. Beleza, ficou claro então que a batalha entre Zoro versus Shamrock é real e vai acontecer em algum momento, mas quem está acompanhando o mangá sabe que Shamrock meteu o pé de Elbaf. O governo mundial pediu para que Shamrock voltasse para Marijoa a fim de auxiliar nos problemas que a escassez de comida tem gerado por causa das ações do exército revolucionário. Porém, ainda existe a chance de Shamrock retornar para Elbaf até o final desse arco e ainda por cima acompanhado de ninguém menos do que o seu próprio pai, Figureland Garling, o mais novo Gorosei que assumiu o título após a morte do Gorosei Saturno. Mas vamos desenvolver isso melhor agora e com calma. Sabemos que Elbaf é um arco banhado de referências à mitologia nórdica e uma das principais envolve Shanks e seu irmão Shamrock. Ambos fazem referência aos lobos Skoll e Hachi, os lendários lobos da mitologia nórdica conhecidos por perseguirem o Sol e a Lua. Trazendo esse conceito para o contexto de One Piece, teríamos então Shanks simbolizando o lobo Hachi, que persegue a Lua, que é representada pela figura do Barba Negra, e Shamrock, que persegue o Sol, representado na figura de Luffy e até na figura de Loki, pode-se dizer também. Afinal, Loki também afirma ser o deus do sol de Elbaf e vimos Shamrock empalando ele vivo com seu poder, então ele realmente perseguiu o sol de Elbaf. Como viemos teorizando, existe a possibilidade de Loki não ter sido o responsável pelo assassinato do seu pai, o antigo rei de Elbaf, sendo o real responsável por trás de tudo o próprio Shamrock, que teria armado a morte do rei e feito a culpa cair em cima do príncipe amaldiçoado de Elbaf. Então, dado tudo isso, o homem parece ter um envolvimento muito forte com o plot de Elbaf desde 6 anos atrás, quando o rei foi morto e Loki foi preso, e por isso não faria o menor sentido ele ficar de fora desse arco. Por isso, eu acredito que ele ainda possa voltar a aparecer até o final desse arco de Elbaf. Agora, por que eu disse que Shamrock pode vir acompanhado também do seu pai, Figureland Garling? Primeiro, porque tanto Shamrock quanto Shanks possuem envolvimento com Elbaf, então o encontro de família com os três seria muito bem-vindo nesse arco, mas principalmente porque Garling também pode ter fortes ligações com a mitologia de Elbaf. Por que eu digo isso? Porque assim como Shanks e Shamrock são filhos de Garling, os lobos Skoll e Hachi são filhos do lobo Fenrir na mitologia nórdica.
Portanto, uma das possibilidades é que Garland possua a fruta mitológica do lobo Fenrir, ou seja, a sua presença combinaria perfeitamente com a temática do arco de Elbaf. Mas aqui eu vou precisar colocar um pé no freio e dizer que essa parte da teoria perde um pouco de força quando a gente lembra que nem o Shanks nem o Shamrock possuem frutas relacionadas a lobo nenhum. Eles unicamente traçam um paralelo superficial com as figuras de Skoll e Hati. Então pode ser que o mesmo também se aplique ao pai dos gêmeos, não tendo nenhuma habilidade relacionada ao lobo Fenrir. Já um outro ponto importante é que a fruta do lobo Fenrir segue sendo a principal candidata a ser a fruta do próprio Loki. Lembrando, Fenrir é o grande lobo da mitologia nórdica que se liberta de suas correntes no Ragnarok, assim como Loki está prestes a ser libertado de suas correntes, desejando iniciar o Ragnarok. Além disso, o lobo Fenrir mata Odin, assim como Loki foi condenado por matar o seu próprio pai e antigo rei de Elbaf, e além disso, também é filho do deus da trapaça Loki, assim como o nome do próprio personagem aqui em One Piece. Além disso, Loki foi confirmado tendo um cabelo roxo, a exata mesma coloração dos lobos desenhados e pintados pelo próprio Oda numa ilustração colorida anos e anos atrás. Os lobos, inclusive, se encontram no local cercado por neve, assim como Loki se encontra atualmente, e com uma língua para fora, assim como o próprio Loki. Claro, isso não significa que o Oda pensou na fruta do Loki desde que desenhou essa imagem dos lobos, mas talvez não tenha sido uma coincidência que ele tenha feito o cabelo do Loki atualmente possuir a exata mesma cor da pelagem dos lobos que aparece nessa imagem de anos atrás. Mas caso Loki não tenha a fruta do lobo Fenrir, uma outra teoria muito forte é que Loki tenha a fruta da serpente do mundo, Jormungand, sendo essa serpente um dos filhos de Loki, assim como o lobo Fenrir, e uma criatura descrita que o soltar de sua cauda significa e simboliza um dos sinais do início do Ragnarok. Além disso, serpentes são famosas por possuírem habilidades oculares de hipnose, petrificação ou morte, então talvez esse seja o real motivo de Loki usar uma venda nos seus olhos desde quando ele era criança. Então, galera, as duas teorias servem perfeitamente para o Loki. Caso ele tenha a fruta da serpente Jormungand, Garland então poderia ter a fruta do lobo Fenrir sem problema nenhum, e faria ainda mais sentido a sua participação no arco de Elbaf. Mas, como eu disse, nenhum dos gêmeos ruivos possui habilidades referentes aos lobos que eles representam, então Garland pode ter uma habilidade completamente diferente e participar do arco de Elbaf ou não. O ponto principal desse vídeo é que Shamrock, esse sim, tem tudo a ver com esse arco e não faria sentido nenhum ele ser descartado pelo Oda dessa forma. Então, mesmo que o Oda tenha tirado ele do arco momentaneamente, pode ser, e eu ainda acredito, que a intenção seja trazer ele de volta até o final desse arco. Afinal, o governo mundial deseja anexar Elbaf e sem uma presença forte como a de Shamrock, eu duvido muito que eles tenham qualquer chance, ainda mais se considerarmos a possibilidade de Luffy e Loki se tornarem aliados ainda nos próximos capítulos. Nesse caso, ao invés de Shamrock perseguir apenas um sol, ele vai se deparar com nada menos do que 2 deuses do sol, acompanhados de ninguém menos do que o próprio rei do inferno, Roronoa Zoro. E aí, acham que o Shamrock ainda aparece nesse arco? Sim ou não? Me conta aí nos comentários se vocês acham que ele ainda aparece e se ele será derrotado mesmo pelo Zoro ou não. Ou quem sabe, pelo próprio Luffy. Se você ficou até o final e gostou do vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos. E agora, você pode conferir os últimos vídeos que foram postados aqui no canal para você continuar navegando pelo universo de One Piece aqui com a gente, beleza? Até a próxima, tchau!